Bom dia a todos os meus amigos e amigas que semanalmente refletem comigo um determinado tema que escolho para esses meus amigos e amigas. Hoje eu escolhi o tema O século XX deixou mais ruínas sociais do que novas construções. Ora, o contexto do construto político socioeconômico vigente é um retrato do esvaziamento e do trágico reducionismo a que chega no novo século, sem clareza de paradigmas que faz emergir uma nova sociedade. Os possíveis parâmetros que pudesse reconstruir o novo foram reduzidos a cinzas. E é com esse imaginário político socioeconômico que se iniciou o novo século, ou seja, sem perspectivas. Outro aspecto a ser frisado no contexto da cultura atual é a desconstrução do social para priorizar a individuação e, em consequência, a tramitação de uma economia que ninguém consegue controlar, levando os Estados-nações ao descontrole, a conflitos fratricidas a curto e médio prazos. É bom ter consciência que não será possível vislumbrar uma resposta adequada para solucionar questões referentes ao bem comum, seja de natureza nacional ou internacional. Portanto, Alain Touraine, no seu livro Após a Crise, ele faz a seguinte observação: faz-se necessário reconstruir todas as instituições sociais e colocá-las a serviço da subjetivação dos atores e da salvaguarda da terra, e não mais do lucro. E ele continua dizendo: cada qual sente que a dificuldade é imensa e o fracasso muito provável, mas também que os termos indicam a única solução para uma crise que vai além do funcionamento da economia, já que ela se produziu num mundo onde todos os vínculos entre economia e sociedade foram rompidos pela globalização de uma economia que ninguém consegue controlar. Fecha aspas. Por outro lado, infelizmente, é preciso admitir, o próprio Touraine diz, que a ideia de sociedade está destruída. Seu desaparecimento implica reparação complexa de análise dos sistemas, daquelas condutas e das representações que hoje é impossível oferecer interpretações antropomórficas dos sistemas sociais. Ora, minha gente, meus queridos irmãos e irmãs, nesses momentos cruciais das civilizações, quando o processo vê a transformação acontece, jamais se pode deixar para segundo plano o todo da própria sociedade para priorizar outras. Tal postura sempre há de forçar um processo de desintegração com consequências incalculáveis para o prosseguimento da história, tanto no plano da ecologia humana quanto da ecologia ambiental. Entretanto, parece ser este o fator que está em jogo nesse momento da história contemporânea. Houve um excesso de valorização de aspectos importantes, embora não fossem a totalidade que constitui
o equilíbrio da natureza. Impulsionada por um paradigma unilateral, a dialética do iluminismo conduziu a cultura do último século a nos legar uma concepção de vida e de história que fez com que, na atualidade, se tornasse difícil o reencontro do progresso, do desenvolvimento com harmonia e sustentabilidade e pela unidimensionalidade do imaginário em voga. E nisso é preciso, então, redescobrir novamente o fio do avanço à prosperidade, embora considerando o que seja sustentável para a criação como para os humanos. Aliás, que todos têm que ter consciência que fazem parte da natureza. Não somos alheios a ela, mas estamos dentro dela e somos parte dela. E o desafio atual da cultura é recompor exatamente uma dinamicidade cujo paradigma se baseia, em primeiro lugar, na recolocação da dignidade humana. Colocar no seu lugar, mas onde, e ao mesmo tempo, todos tenham consciência de sua responsabilidade para com a criação. A herança recebida nos últimos tempos tinha como objetivo apenas explorar a natureza, e sem critérios. Isso tem seu preço e terá seu preço se não estancarmos este paradigma e este imaginário. O documento de Aparecida dos bispos latino-americanos e do Brasil, número 387, diz assim: a cultura atual tende a propor estilos de vidas de ser e viver contrários à natureza e dignidade do ser humano. O impacto, diz o documento, dominante dos ídolos do poder, da riqueza e do prazer efêmero se transformar acima do valor da pessoa, em norma máxima de funcionamento e em critério decisivo na organização social. E segue o mesmo documento. Diante dessa realidade, anunciamos uma vez mais o valor supremo de cada homem e de cada mulher. Na verdade, o Criador, ao colocar a serviço do ser humano tudo o que foi criado, manifesta a dignidade da pessoa humana e convida a respeitá-la. Temos dois textos na criação, Gênesis 1, 27. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus não tem imagem, Deus não tem forma. Na prática, o que isso significa? Já disse em outros vídeos. A inteligência, a vontade e a liberdade, de onde também está o pecado original. Por outro lado, também Deus nos dá uma tarefa. Gênesis 1, 28 seguintes, onde Ele dá a tarefa de fazermos um mundo melhor, mais bonito. E isso se faz através da tecnologia, através dessas novas invenções, das novas descobertas. Em Gênesis 1 chega a dizer, 28 seguintes, dominai a terra. Só que o termo dominar, minha gente, não é a absolutização. Nós não somos os donos da terra, mas somos os administradores da mesma. E, portanto, todos têm o direito de viver e viver bem, de nos respeitarmos mutuamente. Essa é a nossa tarefa recebida do próprio Criador. Portanto, tem um fundamento teológico, a tecnologia, a ciência e o progresso, e como também o desenvolvimento.
Diante do fascínio que ainda alenta grande parte da humanidade pelo progresso e pelo desenvolvimento, logicamente isso não significa paralisar, gerando um fenômeno de desestruturação do tecido humano e da ecologia ambiental. Mas urge a pergunta: o que se quer com esta lógica de alimentar objetivos ousados? Isto é para o bem comum de toda a criação, especialmente do ser humano, ou para mostrar poder de fogo de uns para com os outros? É preciso revisar para onde queremos ir, que metas se tem e com que preço se quer alcançá-los. Em que tais megaprojetos vão contribuir para uma sociedade mais humana, solidária e justa, que promova o espírito da igualdade? O autor do livro A Civilização do Medo, de Paulo Vieira de Castro, ele nos propõe algumas reflexões interessantes que nos podem ajudar a questionar certos pressupostos da lógica do cientificismo, aliás, muito presente em muitas pesquisas que são elaboradas. Tais objetivos alimentam a corrida para a descoberta de novas tecnologias. Em princípio, como disse, faz parte e tem um fator de fundamento teológico. Então é positivo. No entanto, sempre é bom fazer uma análise crítica do que permeia e alimenta tais pesquisas. Paulo Vieira de Castro, no seu livro A Civilização do Medo, O Mundo como Nunca Imaginávamos, ele diz assim: não se faz um mundo diferente com pessoas indiferentes à ideia de um local melhor para todos. Não se pode crescer infinitamente perante uma economia baseada nos recursos finitos de um planeta devassado a favor de tão poucos. Enquanto não mudarmos as palavras que nos farão avançar, o mundo continuará a ser um lugar só para alguns, apenas para alguns. Em economia, isso significará, por exemplo, substituir a palavra crescimento pela tão esquecida palavra cuidar. Palavras de Paulo Vieira de Castro no seu livro A Civilização do Medo. Mas ele segue dizendo mais: a ideia de um ser humano escravo dos modelos econômicos tem se mostrado falha. Só assim se justificando que hoje, nesse preciso momento, haja gente na rua disposta a morrer em defesa do óbvio. E que mundo é este em que, para se ser justo, é preciso ser louco? Reencontrar novamente o sentido do progresso e do desenvolvimento da atual cultura é uma assertiva que clama para entrar nos conceitos do imaginário do novo século, que apenas iniciamos, e que certamente fará diferença. Do contrário, as perspectivas não são alentadoras. Ainda mais com as realidades trágicas que vivenciamos e são veiculadas diariamente pelos diversos meios de comunicação social, nos deixam com reservas. Mudar o mundo é recentrar em torno desta ideia de cuidar. A economia do cuidar opõe-se à economia do medo. Cuidar tornou-se a palavra mais esquecida do competitivo mundo das empresas, das escolas e talvez, por isso, das nossas vidas.
Fecha aspas, Paulo Vieira de Castro. Com muita propriedade, nosso querido Papa Emérito Bento XVI nos alerta quanto à posição da ciência. Quando ele diz assim: quando esta se coloca como última palavra sobre a verdade, a mesma se relativiza, mostrando sua provisoriedade. E diz: a ação é cega sem o saber, e este é estéril sem o amor. Por isso há uma ligação inteligente entre o pensamento de Gadamer, que é um filósofo, e aquilo que as duas encíclicas de Bento XVI têm colocado. Eu tenho citado isso no meu livro Mundo Melhor, Justiça, Solidariedade e Transcendência. E lá eu coloco essa citação. As ponderações morais e a pesquisa científica devem crescer juntas, pois a excessiva fragmentação do saber e o isolamento das ciências humanas relativamente à metafísica atrapalham o desenvolvimento. E, portanto, necessito alargar o conceito de razão, de ciência, metodologia científica para abrir perspectiva de sentido a uma cultura que insiste muitas vezes em fechar-se sobre si própria, o que não deixa de ser uma asfixia para a dignidade humana inserida na temporalidade que busca o sentido. Uma citação no meu livro Mundo Melhor, Justiça, Solidariedade e Transcendência. Sempre é bom frisar, meus queridos irmãos e irmãs, que a humanidade caminhou e cresceu em muitos aspectos, embora em alguns haja necessidade de ajustes, para que as novas gerações sejam preparadas para o desconhecido. O futuro é viver bem no hoje da história. É colocar alicerces sólidos, baseados em valores e princípios norteadores. De modo especial, pelas virtudes cardeais e as virtudes teologais. São referências, meus queridos irmãos e irmãs, que no conjunto da sociedade farão a diferença para um mundo melhor. Agradeço a todos que me acompanharam à reflexão dessa semana. Desejo a todos uma boa semana e até a próxima, se Deus quiser.